live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. O processo de Beberrena, a Marta da vida real contra a Netflix. Caso vocês não saibam, tem eu acho que é um filme, né, sobre essa Beberrena, que é sobre uma stalker muito bizarra, mano. É uma stalker que não bate bem na cabeça e parece que isso daí foi uma história da vida real. E aí eles pegaram lá e adaptaram pra Netflix, mano. E aí parece que ela não gostou muito da representação e decidiu tentar processar aí uma empresa multibilionária, né? Mas eu acho que a gente já vai ver que não deu muito certo. Caramba, tô gostando, né, de ver coisa de stalker. Caraca, eu só vejo sobre isso, velho. É de um comediante, produtor e ator que ganhou fama mundialmente após produzir e estrear na série Beberrena. A série é baseada em fatos reais da própria vida de Richard e ele mesmo interpreta o protagonista Donnie, que loucura, acaba né, sendo mano? perseguido por uma figura carente e obsessiva chamada Marta. A série teve preocupação em não deixar traços que indicassem quem era a Marta verdadeira, assim como buscava também ocultar informações que pudessem rastrear as pessoas da vida real de Richard que foram representadas na série. Beleza. Porém, uma figura surgiu se intitulando a inspiração por trás de Marta e processou a Netflix. Caraca, mas é bem parecida, né? 170 milhões de dólares e hoje você vai entender... Não, calma aí, calma, pausa esse vídeo. 170 milhões de dólares. Me desculpa, mas eu acho que nem se você realmente fosse ela, tivesse feito tudo isso em dobro, tivessem, sei lá, te xingado, dado o seu endereço da vida real, você não receberia esse valor, amiga. Me desculpa, mas eu acho que não é assim que funciona. Não é, velho. Como que esse processo começou, quais as implicações, qual o desfecho que teve tudo isso. Mas antes eu quero me apresentar, se você chegou agora no canal. Olá, eu sou o Matheus Rabelo e aqui você vai encontrar conteúdo sobre cultura pop, então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. E também se no final do vídeo você tiver gostado, eu peço que você hype e curta ele para alcançar ainda mais pessoas, isso ajuda muito tanto o vídeo alcançar mais pessoas quanto o canal crescer também. Então, já deixei o like. Muito sua força aí. E se você também quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais no @pormateusrabelo, onde eu também produzo alguns conteúdos, então me segue lá para você não ficar por fora de nada. Agora vamos logo entender como que esse caso surgiu. Vamos lá. Beberrena, na verdade, nasceu como um monólogo em que Richard ele apresentava em alguns shows, colocando ali o teor da comédia em cima desse drama que ele vivenciou. Por fim, esse monólogo se tornou a série da Netflix que muita gente conhece, até porque no primeiro mês ela alcançou cerca de 60 milhões de espectadores. Nossa, é bastante coisa, hein? E o pior é que eu nunca assisti, velho. Eu falei que assisti e acabei esquecendo. E fala, pra quem não assistiu ainda. Basicamente conta a história Mas de deve Donnie, ser muito que é um louco. comediante meio fracassado que trabalha em um bar. Certo dia, uma mulher chega e ela está meio triste, então Donnie faz uma gentileza de oferecer uma bebida de graça para ela. Nisso, ela acaba interpretando esse gesto de Donnie como uma abertura para poder começar a persegui-lo. E essa mulher era nada mais nada menos que Marta. A série conta que Marta chegou a enviar cerca de 41 mil e-mails para Donnie, centenas de mensagens e 106 cartas escritas por ela. Por mais que essas ações sejam bem sérias, a série ainda tem uma certa preocupação de mostrar as possibilidades do porquê que Marta se tornou essa pessoa carente, obsessiva, tirando ela desse campo de estritamente vilã e oferecendo mais camadas para poder compreender a complexidade do que entorna ela. Porém, como a série é basicamente Donnie sendo perseguido por Marta, o teor negativo sobre a personagem acabou se estabelecendo, até porque, né, uma pessoa que persegue a outra, por mais que ela mesma tenha os próprios traumas, ainda é algo muito estranho, criminoso e bem pesado. Tipo assim, rapaziada, minha opinião, beleza? Se a pessoa tem alguns probleminhas e tá perseguindo a outra, me desculpa, mas não tem como eu criar algum senso, né, de compaixão por ela. Falar, não, que coitadinha, tal, sofreu tal coisa. Cara, tá perseguindo alguém por dia, mandando mensagem pra ela em todas as redes sociais, perseguindo na vida real e transformando a vida dela no inferno, mano. Todo caso de stalker que a gente vê nunca é legal. Às vezes é engraçado, principalmente os do TikTok, né, que eu
eu falo sobre. Agora, os da vida real, os de verdade mesmo. Na verdade, os outros são de verdade também, né? Mas os que são mais sérios, pelo amor de Deus, é um negócio aterrorizante. Então acaba que a figura de Marta ficou, né, nesse sentido, nesse campo de negatividade. A minissérie foi aclamada também nas premiações, levou 4 Emmys, ganhou vários prêmios Caraca! relevantes, o que Ganhou muita mostra a coisa. força com que ela teve em sua mensagem e na sua história também. Só que a gente sabe que quando uma coisa é baseada em fatos reais, a internet gosta de Mano, ir dá atrás mais e medo. investigar quem eram essas pessoas que compõem a história verdadeira. E por mais que o Richard ele já tenha falado também em várias entrevistas, como por exemplo uma que ele deu para a QD, falando que ele e a Netflix se preocuparam bastante em colocar camadas de características que ocultassem as verdadeiras identidades, e isso inclusive foi reafirmado pelo chefe de políticas da Netflix em Então uma não dava entrevista pra para o saber. UK Parliament. Ainda assim, as pessoas começaram a tentar investigar quem era essa Marta, já que ela era a Mano, a principal internet figura é ali. terrível, Mas né? também vale lembrar que na minissérie, o Donnie ele passa por várias outras questões bem vulneráveis, envolvendo diretores famosos de Hollywood, vivendo também outras situações com outras pessoas, mas a figura de Marta acabou sendo esse principal foco de investigação e tentativa de descoberta. E então, um primeiro Entendi. indício E de quem descobriram? poderia ser essa Marta surgiu. O Daily Mail postou uma matéria falando que uma mulher anônima disse que era a inspiração por trás de Marta e que ela estava pensando em processar tanto a Netflix quanto o Richard. Segundo o veículo, a Corajosa, hein? mulher ela se Corajosa. declarou vítima de toda essa obsessão feita por Richard, que usou a minissérie para poder persegui-la. Ela ainda Oxi. afirmou que a história era um bullying contra uma mulher mais velha e que aparentemente nem o Richard nem a Netflix ligavam porque eles estavam buscando fama e dinheiro. Ela também comentou Normal, que estava né? sofrendo diversas ameaças e Alguém quer fazer uma série e perder dinheiro? Pelo amor. assédio dos apoiadores de Richard. Então, em maio, um mês após a estreia de Ui, ela é Beberrina, muito essa mulher parecida, véi. surge em uma entrevista para o Piers Morgan Uncensored, onde foram feitas várias perguntas sobre a veracidade dos fatos e também a percepção da própria pessoa Ela a é respeito, parecida. né, de tudo isso que está acontecendo. E o nome dessa mulher é Fiona Harvey. Fiona Fiona. negou que tenha enviado a quantidade de mensagens e e-mails que foi relatado na série e chamou a minissérie de um trabalho de hipérbole, que quer dizer que a série foi exagerada intencionalmente. Mas como Não, mas aí, até aí beleza, né? Porque eles não vão fazer algo baseado em fatos reais e vão contar literalmente o que aconteceu. É igual você ver um filme de terror baseado em fatos reais e os negócios começam a voar assim, ó. Claro que nunca aconteceu isso, né? Mas aí beleza. E ela não mandou 400 mil mensagens. Ela mandou 399 mil. Vocês podem ver, né, que a Netflix exagera tudo. Exagera tudo. o público fez esse link entre Fiona e Marta? As comunidades do Reddit e do TikTok, por exemplo, procuraram na série coisas mais específicas e levaram isso para a vida real para ver se conseguia rastrear as referências. E uma delas foi uma frase que Donnie e Marta na minissérie fala, que é "hang my curtains", em tradução livre, pendurar minhas cortinas. Essa frase, Entendi no nada. contexto da minissérie, evoca algumas interpretações mais sexuais, e então eles procuraram essa frase na internet e encontraram um Safadinha. tweet feito por @FionaHarvey2014 em que ela marcou o @Mr. Richard Gad 2014, e mano. ela fez um tweet que continha a frase "My curtains need hung badly", que em tradução livre novamente significa "minhas cortinas precisam ser penduradas urgentemente". Além desse tweet, Que foram estranho, né? encontrados outros também feitos pelo @FionaHarvey2014, em que ela marcava o @Mr. Richard Gad. Além dessa questão Nossa. dos tweets e das similaridades da frase e etc., as pessoas também A internet, mano, quando eles querem, tá ligado? A internet consegue ser um dos maiores detetives do mundo, né? O melhor detetive do mundo. Porque só por conta de uma frase já consegue rastrear tweets, já consegue fazer tal coisa. Que isso, pô? Que isso? Os caras é maluco. começaram a fazer comparações entre a aparência de Fiona e
da aparência da atriz que interpreta a Martha, que é a Jessica Gunning. Olha Além só. das similaridades de corpo e de Imprimida. cabelo, por exemplo, a personagem de Martha carrega um forte sotaque escocês, que é justamente o sotaque de Fiona. Na série, Martha também é uma advogada e Fiona também, Então fizeram na bem vida real, parecido. ela é uma advogada. Então existiram vários detalhes que acabou afirmando para o público indiretamente de que Fiona era a verdadeira pessoa por trás da inspiração de Martha. Antes das Cara, pessoas... e você pode ver que ela não bate bem na cabeça, né? Quando, mesmo assim, sabendo que é uma stalker, ela vai lá e decide se expor e processar a Netflix e a vítima, né? Loucura. publicarem tanto assim sobre Fiona, antes mesmo dela vir a público para poder falar sobre isso, o Richard e a Jessica já pediram para as pessoas, o público no caso, parar de tentar descobrir quem eram essas pessoas verdadeiras na história, porque o ponto da história não era isso, não era fazer essa identificação, e sim relatar uma experiência que o Richard passou e, consequentemente, né, falar sobre uma coisa que é importante, que é o stalking, né, a perseguição que muitas pessoas sofrem. Então, em junho de 2024, Fiona formalmente entrou com um processo contra a Netflix, alegando Doideira. difamação, imposição de estresse emocional, Ninguém sabia quem era grave ela, e mano. violações do direito de uso de imagem. Mesmo afirmando Entrosa que ela não. era a inspiração por trás de Martha, ela negou veemente sobre a afirmação que foi feita na série de que ela teria enviado 41 mil e-mails, centenas de mensagens, cartas e que teria de alguma forma perseguido Richard. Na entrevista com Piers Morgan, Olha, ela ainda fez falou várias que talvez possa entrevistas. ter enviado alguns e-mails e mandado algumas mensagens, feito algumas brincadeiras, mas era tudo num campo de normalidade, como aquela pessoa que você Sim, conhece, sim, mas não tem muita sim. intimidade, mas troca algumas mensagens Não, total, total. espaçadas e sem carregar um teor, assim, obsessivo, como a minissérie retrata. Fiona também negou outras Ela já tem questões cara de que a doida. minissérie trouxe, como o fato dela ter sido condenada 2 vezes por perseguição e enfrentado 5 anos de prisão. Nossa. Além também dela ter abusado sexualmente de Richard. Ela também acusou a minissérie de mentir ao dizer que ela perseguiu um policial, jogou uma garrafa na cabeça do Donnie em um bar e esperou em frente à casa dele por 16 horas em alguns dias. Ela Caraca, também mano. 16 horas? Que isso, mano? Que isso? Essa mulher é louca, mano. E o mais insano de tudo é que ela, mesmo depois de anos, ainda acha que está certa. Após todos esses problemas, ter transformado a vida do cara no inferno, ela, com a maior certeza do mundo, vai, né, pra milhões de pessoas e fala: não foi bem assim, né? Só teve alguns desentendimentos aí, ok. Mandei umas mensagens de boa, ele tava gostando, sim, e vocês entenderam tudo errado. É só ela mesmo pra fazer isso. horas em alguns dias. Ela também alegou que a Netflix não se preocupou em checar todas as informações que o Richard trouxe a respeito dessa experiência baseada em fatos reais, e o grande ponto do processo também foi porque a série, quando você inicia um episódio, aparece a frase: "Essa é uma história verdadeira". E quando você coloca uma frase como essa, você já está afirmando que tudo que está sendo retratado é verdadeiro. Só que como Fiona, ela negou boa parte das questões que a minissérie trouxe a respeito de Martha e a respeito da relação dela com o Donnie / Richard, a Fiona alegou também nesse processo que a Netflix não teve preocupação em checar as informações que o Richard trouxe, como por exemplo o fato se ela havia sido condenada ou não, qual era a natureza da relação entre os dois, e que por conta da minissérie a vida de Fiona acabou sendo arruinada. Fiona, Como? então, pediu Ninguém ao sabia menos que era ela, 50 mano. milhões por danos reais, pelo menos 50 milhões em indenização compensatória por sofrimento mental, perda de prazer na vida e perda de negócios, 50 milhões por todos os lucros de Bebê Rena e 20 milhões por danos punitivos. Haja A dinheiro, posição hein? da Haja Netflix nesse dinheiro. processo foi defender a história e o direito de Richard de contar uma experiência que ele vivenciou. Mas também vale trazer aqui um outro fato que não se relaciona com essa história, mas acaba que o timing faz a gente pensar, né, sobre como que as histórias que dizem ser baseadas em fatos reais estão sendo feitas pela Netflix.
porque nesse período a Netflix tinha acabado de fechar um acordo com Linda Fairstein devido à maneira como ela foi retratada na série Olhos que Condenam, que também é baseada em fatos reais. Então a Netflix tinha. Nossa, mas eu pensei que por conta de ser baseado em fatos reais, eles podiam, tipo, colocar um pouco de verdade e inventar o resto, né? Tipo, foda-se. Colocar um monte de coisa diferente, aumentar os acontecimentos e é isso. Até porque é só baseado em fatos reais. Mas não, parece que ainda tem que seguir algumas normas aí, né? Já fechado um processo parecido, né? Bem parecido com esse de Bebê Rena, e logo já entrou com esse novo processo. Será que ela de ganhou Fiona. dinheiro? Richard, por outro lado, já tinha conversado com The Guardian e relatado que o enredo de Bebê Rena foi, em alguns pontos, aumentado e dramatizado para trazer esses clímax, né, que uma minissérie, que uma série, um filme precisa ter. Mas Beleza. Richard falou que a história é emocionalmente verdadeira e que ele de fato foi abusado e perseguido. No processo, o Richard deve ter entregou um sido documento mesmo. de 21 páginas relatando o que passou com Fiona O bichinho entre foi traumatizado. 2014 e 2017. Uma das coisas que estava pesando nesse processo, como eu falei, era o fato da Netflix apresentar no primeiro episódio a frase "essa é uma história real", e toda a campanha também foi feita em cima disso. Só que então Richard acabou, como eu posso dizer, adaptando um pouco o que quer dizer o fato de ser baseado em uma história real. Ele falou que a minissérie é uma obra de drama, não é um documentário ou uma tentativa de ser algo realista. Como eu falei também, ele afirmou que ela é emocionalmente verdadeira, mas não é uma contação minuciosa de eventos e emoções que ele experienciou. É ficcionalizado e não tem a intenção de mostrar fatos. Falou também que a Martha Scott, a personagem, não é Fiona Harvey. Só que ao mesmo tempo ele falou que conheceu Fiona em 2014 em um bar e também relatou Suspeito. que ela havia tocado ele inapropriadamente, mesmo ele tendo pedido algumas vezes pra ela não fazer. Imagina se tem Richard duas falou stalkers. que 2 anos após isso, ele ficou recebendo milhares de e-mails, mensagens de voz e cartas de conteúdos sexuais e violentos. Richard denunciou Fiona para a polícia em fevereiro de 2016. Em maio de 2016, uma primeira advertência por assédio foi emitida e Fiona deu uma pausa nessas comunicações que fazia com ele, só que ela voltou a contatá-lo em agosto de 2017, Ou seja, nunca quando ela parou. enviou uma carta escrita à mão com uma roupa íntima dentro. Então, Olha só que bizarra, mano. Que mulher nojenta. Um negócio que eu penso, desse negócio quando envolve stalker, né? A pessoa está sendo perseguida, não tem muitas leis que protegem muito bem a vítima, né? Porque pode colocar lá, distância de segurança, não ficar perto da pessoa, não poder mandar mensagens e coisas do gênero, receber algumas multas. Só que se a pessoa realmente quiser fazer alguma maldade, ela só vai passar todas essas coisas de lei, né? E vai mandar a pessoa de F, mano. Vai perseguir ela pro hotel, coisa do gênero. Teve um caso bem antigamente que aconteceu, que se eu não me engano era uma artista bem famosa que tinha um stalker grotesco atrás dela. Dessa vez era um homem stalker atrás de uma mulher. E mano, esse criminoso achou o hotel onde é que ela estava, entrou no quarto, mandou ela de F e postou e tipo tirou fotos do momento. Meu Deus do céu, esse caso é perturbador, velho. Esse caso é perturbador, de verdade. sim, Richard falou que Martha não era inspirada em Fiona, só que Fiona fez muita coisa que Martha fez na série. Então, acho que o discurso acabou ficando um pouco divergente, né, entre os fatos, porque não estava muito consistente. Mas Eu acho que ele entendi o caminho tentou que ele fazer quis a porque manobra. ele não, já que estava tendo esses problemas devido à frase "isso é uma história real", eu imagino que ele tentou criar esse caminho pra poder falar que Martha não era inspirada em Fiona, mas que Fiona também não era uma santa assim, né, sobre tudo o que estava acontecendo, e que ele de fato havia sido perseguido e abusado por ela. No meio disso, a Netflix pediu para o juiz desconsiderar o processo, mas ele ignorou esse pedido e ele também ignorou os pedidos de indenização de Fiona para negligência, violação de direitos de imagem e Ixi, será danos que ela ganhou ainda? punitivos. Mas o juiz permitiu que ela continuasse com o processo por imposição de estresse emocional, e então chegou em setembro e o juiz declarou que a história em Bebê Rena não era verdadeira e que a Netflix não tomou as devidas precauções para poder Vixe, checar se o tudo mal ali venceu, era mano. verdadeiro ou não.
Inclusive, nem para poder esconder a identidade de Fiona. Até porque, né, o fato da personagem ser advogada, assim como a Fiona, as duas serem escocesas que vivem em Londres. O fato também de tanto Martha quanto Fiona serem 20 anos mais velhas do que o Richard. E também o fato das duas serem figuras que contataram tanto Donnie quanto o Richard Pelo bar. consistentemente durante muito tempo. Ainda também uma coisa que pesou nessa decisão foi uma entrevista que o Richard tinha dado anteriormente, falando que ele não queria colocar que essa é uma história real em cada episódio, só que a Netflix insistiu em colocar Podia e ter ele colocado só entendeu baseado que, em fatos como reais, era um né? pedido, digamos, do chefe, acabou aceitando. Então, o juiz entendeu que, na verdade, a Netflix ela teve malícia na hora de colocar essa frase. O juiz também falou que, por mais que as ações de Fiona fossem repreensíveis, até porque ele, durante o processo, o Richard mostrou várias mensagens Pô, que devia Fiona ter sido havia mandado, presa contendo fantasias por uns sexuais, 15 anos. envio também de itens pessoais e, enfim, outras mensagens que continham coisas bem, assim, desconfortáveis. Ele ainda falou que as ações de Martha foram colocadas em outro nível, em um nível ainda mais sério. E que havia Nossa. diferença entre alguém perseguir e ser condenada por perseguição. Assim como alguém também ser acusado por abuso sexual é bem diferente da pessoa ter tocado inapropriadamente essa pessoa. Que E assim, loucura, como mano. eu falei, o ponto principal do processo foi essa frase, né? Essa é uma história verdadeira. E o próprio The Guardian Por conta de uma frase, eu acho que eles vão perder o processo, né? outros veículos falaram que talvez a Netflix poderia ter conseguido sair disso se eles tivessem colocado a frase baseado em fatos reais. Porque quando uma história é baseada em fatos reais, ela não necessariamente tem essa responsabilidade Faz sentido, faz de que sentido. tudo que ela tá trazendo ali é verdadeiro. Porque, Eu pensei que eles tinham colocado só baseado em fatos reais, mas os caras colocou história real, história real, história real. Aí deu ruim, né? né, como a gente fala, Pegou é no baseado. detalhe. Então isso abre margem para mudanças e escolhas que possam não ser, né, verdadeiras, mas que ainda assim faz sentido para a trama. E o desfecho de tudo isso foi um acordo sigiloso entre a Netflix e a Fiona. Quanto será no que essa qual ela Fiona recebeu ganhou? uma quantia de dinheiro e o Safada. processo foi arquivado. Não Olha se só. sabe quais os detalhes desse acordo, quanto que ela recebeu. Deve ter ganhado alguns mas milhões. o processo finalizou. O Richard em si, ele não falou muito sobre esse processo, ele não comentou muito sobre essas questões particulares, esses detalhes, mas em uma entrevista concedida ao The Hollywood Reporter em 2026, Nossa, ele de barba ele não fica afirmou legal, estar mano. orgulhoso da série e que a série teve um impacto real porque depois dela, o número de pessoas buscando ajuda por abuso, por perseguição aumentaram. Então ele enxerga que a série cumpriu o seu papel, digamos, pelo menos positivo, isso foi bom, né? para a sociedade e para o público. Além disso, Richard também agora está com uma série na HBO chamada Pela Metade, que também é uma minissérie dramática e está sendo bem elogiada pelo público, o que mostra que agora ele está realmente focado no que tem ali pela frente na carreira dele. Mas e você? O que você acha sobre todo esse Fiquei caso? revoltado. Você acompanhou os trâmites na época? Fiquei revoltado. Qual que é a sua opinião sobre o fato de ser baseado em fatos reais ou ser uma história real? Me responde aqui nos comentários e mais uma vez peço que se você gostou desse vídeo, você curta e hype ele para poder ajudar a alcançar mais pessoas. E é isto, muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quem diria, né, que eles... ela conseguiria... O mal venceu. O mal venceu. Eu ia detalhar aqui pra vocês, mas realmente, nessa parte a Netflix tá errada, né, de colocar é uma história real e tudo mais. E por conta de uma frase, conseguiu, né? Conseguiu, mano. Que maldição.